Fala nação, sejam bem-vindos aí ao canal, deixa o like, compartilha o vídeo, dá uma hypada também que ajuda muito aí o nosso trabalho. Vamos assistir aí o pós-jogo, Botafogo 0, Flamengo 3, fora o baile. Botafogo nesse sentido. E é o Botafogo também. E é isso, e era um clássico, né? Então, assim, me chamou a atenção como o jogo foi se construindo. Porque a gente tinha dúvida, a gente debatia ontem como é que ia ser a dinâmica do jogo, quem ia tomar a iniciativa. Duas equipes agressivas, o jogo na casa do Botafogo, mas quem comandou as ações o tempo inteiro foi o Flamengo. O Flamengo foi o time da posse, da construção, e o Botafogo foi o time da transição. Em alguns momentos no primeiro tempo, o Botafogo achou algumas transições mais perigosas. Em alguns momentos em que o Flamengo subia a marcação, o Botafogo conseguia sair dessa pressão com bola trabalhada desde lá de trás, também porque o Pedro não é um cara que pressiona, o Jorginho não é um cara de alta pressão. Então isso facilitou algumas saídas do Botafogo. Então, assim, até sair o primeiro gol do Flamengo, o jogo era de muita posse rubro-negra, muito controle rubro-negro, mas pouco acesso à área do Botafogo para finalizar. Até que apareceu a genialidade do Arrascaeta. Já o lance do primeiro gol, um lance genial do Arrascaeta, genial do ponto de vista técnico e do ponto de vista físico também. E ele acha o Pedro, que finaliza com um primor absurdo, e a partir daí o Flamengo, que era o dono do jogo, dono do controle, passou a ser o dono do controle e das emoções do jogo também. Precisou correr menos com a bola, precisou correr menos para achar o espaço. E aí as coisas foram acontecendo no segundo tempo. É uma vitória, o André falou das marcas do elenco do Flamengo nos gols marcados, e também que valida opções feitas pelo Filipe Luís dentro dessa variedade. Porque o primeiro gol é de um encontro clássico de Arrascaeta com Pedro, o segundo gol é do Pedro para o Luiz Araújo, que foi escolha do Felipe para começar o jogo de hoje, e o segundo gol começa com Cebolinha, que entrou no segundo tempo, passa pelo Pedro, termina no Araújo, e o terceiro gol é um cruzamento do Carrascal para um gol do Plata, dois jogadores que o Felipe coloca no segundo tempo. E um belo cruzamento. Belíssimo cruzamento. Então, ao longo do jogo, a leitura que o Felipe fez e as escolhas que o Felipe fez no começo e durante a partida ajudaram o Flamengo a construir um placar, assim, pra mim, 3-0 é goleada. Num clássico fora de casa, tá mais do que autorizado de chamar de goleada. O Flamengo amassou o Botafogo no Engenhão. E a gente entende o tamanho do elenco do Flamengo nessa descrição do Zupac, né? Que você descreveu gols 1, 2, 3. O único que participou de mais de um é o Pedro. O resto era só nome variado, né? Assim, a gente vê o arsenal, a cavalaria rubro-negra nesse 3-0 contra o Botafogo. A gente já vai ouvir técnicos deste jogo Flamengo-Botafogo. Tem também a repercussão de Palmeiras e Red Bull Bragantino. Mas, André, antes da gente ir nas individualidades e tal. A Marcela perguntou pro Zupac essa coisa de controlar o ambiente, que é verdade, né? Parece maluco, mas a última derrota lá pro Bahia, o último jogo, teve Moro pichado e tal. Esse resultado do jeito que foi, você vê mais valor nesse controle de ambiente interno ou na confiança para o enfrentamento do Palmeiras, embora relacionados? Sempre tá tudo relacionado, né? No Flamengo as coisas, elas são realmente diferentes. Existe, às vezes, internamente um ambiente difícil de administrar. Os treinadores que passaram por ali sempre comentaram a respeito disso. No caso do Felipe Luís, que foi jogador, conhece a casa, foi técnico da base, assumiu o clube, já ganhou título, vem trazendo o Flamengo com possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores, mas agora persegue o líder do campeonato. Uma vitória como essa, pelo que ela representa na questão da rivalidade, ter sido fora de casa e na rodada anterior a um jogo que pode não decidir o campeonato matematicamente, mas é uma coisa assim, diferente das outras, né? Essa visita do Palmeiras ao Maracanã, ainda mais com o Palmeiras no momento, né, na posição de líder do Campeonato Brasileiro, é um jogo daqueles que a gente circula, e as duas equipes também circulam no sentido de preciso chegar a ele da melhor forma possível. Muitas coisas você planeja e não consegue executar, outras não dá para você planejar porque você tem rodadas, né? A rodada de hoje, se o Palmeiras em casa não levasse o Bragantino com a maior seriedade, talvez não fizesse o resultado que fez, que também o empolga. Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. O segundo tempo do Palmeiras hoje contra o Red Bull Bragantino foi um negócio fora do normal em relação ao que é o potencial que a gente viu até agora no Palmeiras, e a noção que todo mundo tem que
que o Palmeiras está de fato se acertando. E o segundo tempo de hoje comprova isso com muita sobra. Mas em relação ao Flamengo, é um controle de uma certa situação difícil de administrar, que o próprio De Arrascaeta, na entrevista que a gente mostrou ao longo da semana, disse: é hora do torcedor estar conosco, nós precisamos dele. Isso não se viu ao longo da temporada uma declaração como essa, ainda mais no Flamengo, ainda mais de alguém como o De Arrascaeta, e um 3-0 no Engenhão contra o Botafogo é capaz de fazer maravilhas nesse aspecto. Não só pela pontuação, mas também por isso. Ô Zupa, pensando nessa partida, pensando nos próximos jogos também para esse Flamengo, esse é o tipo de jogo assim que pode mudar o time, pode mudar a maneira como o Felipe Luiz olha para os seus jogadores titulares, e eu falo isso também pensando no Pedro, né? Ele dá assistência, ele faz gol. Ele pode voltar a ser titular depois de uma partida como essa? O Pedro tem mostrado pro Felipe nos últimos jogos que as questões que levaram o Felipe a preterir o Pedro em outras partidas, elas têm ficado menores, né? Assim, ainda depende de jogo a jogo, existem características de jogo que levam o Felipe a optar pelo Plata ou pelo próprio Bruno Henrique, mas os argumentos que validam as escolhas do Felipe quando ele não coloca o Pedro, eles são cada vez menores. Porque, de fato, o Pedro... Porque, assim, o Pedro não é um cara que vai pressionar como o Felipe quer que pressiona. Pro Pedro convencer o Felipe que vale a pena tê-lo em campo, mesmo sem essa característica, ele tem só uma forma de convencer. Fazendo um monte de gol. Sacando o gol. E ele não estava fazendo isso no momento em que, de fato, o Felipe o tirou da equipe. E ele tem feito isso após. E é sempre válido não voltar à polêmica pela polêmica, porque ela é só para esquentar debate, não é esse o ponto. E o Felipe foi criticado por muita gente, eu entendo as críticas, embora eu pense diferente, mas eu entendo, no instante em que ele verbalizou tudo que ele verbalizou em relação ao Pedro, o que não é comum, ainda mais para um jogador desse tamanho. Mas o Felipe fez muito bem pro Pedro. O Felipe ajudou o Pedro. Essa crise que os dois tiveram foi um divisor de águas na temporada do Pedro. E eu tenho, assim, embora não viva o ambiente do Flamengo, mas no nível de observação que a gente tem, eu tenho a clara impressão de que o Felipe ajudou demais o Pedro, alertando, mexendo com ele, sendo duro quando tinha que ser, rompendo alguns limites quando tinha que romper, porque o Pedro cresce na temporada. O gol que ele fez hoje, o gol e a assistência, o gol foi... ele tá acostumado a fazer isso na carreira. Sim. Mas a tranquilidade que ele faz do gol que ele fez é absurdo, né? A cavadinha que ele dá pro Luiz Araújo. Então, com os gols, o Pedro tá mostrando pro Felipe que às vezes dá pra abrir mão da característica de ter um ataque mais pressionante possível. Sim. Ele é um cara que faz diferença. Tem uma questão nessa história, André. Quando o Felipe Luiz fala daquele jeito, ele também encerrou qualquer debate, né? Tanto que a história não se prolongou. Até a imprensa, a gente não tinha mais o que perguntar. Ele secou o arroz em uma só, é verdade, de forma hard, mas mas acabou. Que demorou até, né? Talvez. Né? Sim. Quando veio de uma vez. Isso. Mas teve um jogo que eu não me lembro se foi contra o Vitória, goleado, ou aquele contra o Inter, que ele faz um gol também, que o Felipe Luiz fala: o Pedro é o atacante que eu conheço que tem a maior frieza na frente do gol. Assim, o jeito dele finalizar o gol de hoje tem um pouco disso também, ele posiciona o corpo. É um slow motion baseado na tranquilidade, na paz de espírito quando outros bambeiam, né? Ele tem essa capacidade. É um passe pra rede, né? Os argentinos dizem isso, ele raramente bate na bola com força. Quando ele bate com força é porque ele entende que é necessário, porque senão ele não faria o gol. Quando ele sabe que ele vai fazer o gol, e ele muitas vezes sabe, esse gol contra o Internacional, acho que foi contra o Internacional, sim. A bola rente à trave, ele já sabe que vai ser gol. Então ele só faz aquilo que é necessário para que isso se torne verdade. E alguns jogadores muito bons tecnicamente são assim, né? Você percebe na maneira como dominam a bola, como fazem um passe, como colocam o corpo para receber um passe. O Pedro é um desses jogadores. Tecnicamente ele é muito, muito, muito talentoso. Mas é muito talentoso. O gol que ele fez naquele 8-0 com o elástico dentro da área, a gente comentou sobre isso aqui, naquele dia tinha tanta coisa para falar, mas é um gol de uma habilidade incomum que você não encontra em muitos jogadores, e ele é um cara que faz gols de todos os jeitos,
até mesmo em situações de puro oportunismo, porque ele se posiciona muito bem dentro da área, e às vezes para esses jogadores a bola sobra, né? Às vezes bate nele e entra, mas você percebe o refinamento técnico que ele tem, e no elenco do Flamengo ele tem companhia, outros jogadores, o cara que deu o passe pro primeiro gol para ele, o De Arrascaeta é um jogador assim também, e você percebe nas coisas mais simples dentro do campo, às vezes no jeito de dominar uma bola, que tecnicamente a coisa é diferente com alguns jogadores de futebol. E ele é um desses. Temos uns números do Pedro jogando pelo Flamengo, quando ele começa como titular, na reserva também. Vamos colocar para os fãs de esportes? Bote aí. Porque é aquela frieza dos números, mas também não deixa de ser argumento para o Felipe Luiz colocá-lo como titular ou ele voltar a ser titular. Olha o Flamengo com o Pedro como titular e saindo do banco de reservas, tá? Disso depois do Mundial. De titular, 13 jogos com 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, um aproveitamento de 71,8%, com 7 gols do Pedro. Ele saindo do banco, são 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates, não tem derrota, o aproveitamento um pouquinho melhor, né, de 73,3%, mas ele faz muito menos gols, Zupa. 2. Eu fico pensando aqui, qual vai ser a estratégia do Felipe para domingo? Do ponto de vista tático e também entender o momento, assim, acho que neste momento eu não tiraria o Pedro do time, né, e acho que o Felipe mesmo jogando contra o Palmeiras com o Flaco, com o Vitor Roque. Exatamente pelo que o Flamengo tem que fazer no jogo. O Flamengo tem que tomar a iniciativa do jogo, o Flamengo tem que buscar vencer esse jogo de qualquer forma, o Flamengo tem que ir pra cima e a tendência é que ele vá pra cima. E pra isso, ter um cara como o Pedro incomodando os zagueiros do Palmeiras, né, e o Gustavo Gomes volta, o Murilo, não sei se vai jogar o Fux ou se vai jogar o Aníbal Moreno, voltando às vezes como terceiro zagueiro, e respeitando o momento do Pedro, assim, sinceramente, eu acho que pro que o jogo de domingo vale e pro momento que o Pedro tá vivendo, acho que não dá pra tirar. E talvez o Felipe pense da mesma maneira. Sim. Se eu tivesse que cravar aqui, dar o meu palpite, eu daria o palpite que o Pedro vai jogar contra o Palmeiras e concordo, e eu também no lugar do Felipe escalaria. E acho que vai ser perguntado, né? Vai. Eu tô louca pra ouvir. Eu também. Vai ser perguntado, mas não vai ser respondido. Pode ser. A gente pode tirar algumas dicas. Eu te antecipo a resposta. O Felipe vai falar, hoje, aquele pigarrinho, hoje só consegui pensar no Botafogo. A partir de amanhã, vamos começar a trabalhar o jogo do Palmeiras. E aí não tem mais entrevista, então isso que ele vai dizer. Só depois do jogo. E ele tá certíssimo em dizer isso, inclusive. E você, André? Você não pode fugir dessa. Eu não fugirei. Eu acho que ele vai escalar o Pedro, sim, ele vai aproveitar esse momento, mas é claro que as decisões do Felipe, a gente tem observado isso, especialmente em relação à escolha do seu atacante, aquela coisa de ou Pedro ou Bruno Henrique, né? Conforme o local do jogo, conforme o adversário, é aquilo que o Flamengo tem que fazer. Eu vou me arriscar até um pouco mais aqui. Eu acho que dá pra gente dizer hoje como o Palmeiras vai jogar em termos de comportamento. O Palmeiras vai fazer o seguinte, ele vai tentar ganhar o jogo se isso for escancaradamente possível. Ele não vai arriscar perder o jogo para ganhar o jogo, porque o Palmeiras pode sair do Maracanã com um empate e as coisas estarão iguais, e não é necessário correr riscos. E o Abel é este treinador. O Abel, ele raramente corre riscos que ele não tem que correr. Então, a minha impressão é que o Palmeiras vai tentar fazer algo que já fez diversas vezes, que é evidente, contra o Flamengo é um pouco mais difícil de fazer, mas o Palmeiras vai tentar obrigar o Flamengo a ser perfeito na sua maneira de jogar. O Flamengo gosta de sair de trás com a bola no chão, gosta de se estabelecer no campo do adversário. Para isso, conta com a capacidade técnica de todos os seus jogadores para executar essa tarefa de mover o time inteiro para frente. Erros nesse processo podem ser punidos. Foram punidos contra o Cruzeiro, naquela derrota que já faz tempo, quando o Cruzeiro venceu o Flamengo em Belo Horizonte, foram punidos com o Santos e em algumas outras partidas nas quais o Flamengo não esteve, como diziam os técnicos espanhóis, fino no seu processo de jogo. Eu acho que o Palmeiras vai forçar erros nesse processo. Se conseguir, pode se dar bem. Se não conseguir, a coisa mais natural que vai acontecer
é o Flamengo jogar no campo de ataque, e quando isso acontece é sempre arriscado para o time que se defende, mas o Palmeiras é uma equipe que se orgulha da sua capacidade defensiva também. Pois é, e é impressionante também a temporada do Arrascaeta. É incrível o que o Arrascaeta tá fazendo, tá bem fisicamente, e quando ele tá um pouquinho, né, com o ritmo de jogo e sem se machucar, ele consegue fazer grandes partidas. Mais uma assistência do Arrasca, ninguém segura, né, o Arrasca. E assim, ele é um cara que ele não precisa estar participando do jogo o tempo inteiro, todo, né? E ele não participa do jogo ativamente o tempo inteiro. Exato. Mas ele participou do jogo da maneira mais ativa possível no momento mais importante do jogo. Quando o Flamengo tinha muita posse, mas não tinha chance. Ele aparecia pouco, e aí ele veio buscar uma bola no meio campo, ganha um primeiro duelo físico no meio campo, gira e percorre espaço com a bola. Força, ganha um segundo duelo no corpo, né? Então ele foi buscar no meio. Ele teve duelo físico, girou e arrancou. Segundo duelo físico, sustentou no corpo, genial pro Pedro. Não foi o passe mais genial que ele já deu, porque ele já deu vários, mas foi uma jogada genial com um passe maravilhoso. E o gol do Pedro, e a partir dali o jogo fica confortável pro Flamengo. Então assim, esse é o cara genial, também é o cara que participa o tempo inteiro e tá o jogo todo sendo ativo na partida, e é o cara que no momento certo aparece com seu talento único e muda a cara do jogo. Esse é o Jordan de Arrascaeta, um jogador fenomenal na sua melhor temporada no Flamengo, o melhor jogador do time, um dos melhores jogadores do campeonato. Para mim, o melhor jogador da temporada no futebol brasileiro é o Arrascaeta. Bola de ouro? E você vê como... Do campeonato brasileiro eu vou esperar um pouco mais. Da temporada, né, janeiro a outubro, pra mim era melhor. Você olhando o Flaco e o Vitor Roque, você dá um olhar. Já olhei pro Caio 10 já olhei pro Caio Jorge, hoje eu olho pro Vitor Roque, vou esperar um pouquinho. E você vê que aquilo que a gente conversou sobre o De Arrascaeta já há algum tempo, o fato dele parecer, né, a impressão que dá que, como ele está mais presente, porque está mais saudável, ele tem mais oportunidades de ser o jogador decisivo que todo mundo sabe que ele é, e hoje, mais uma vez, isso aconteceu. A diferença que faz o cara estar, eu imagino que ele está numa forma física que ele não atinge há algumas temporadas. Sim. Concordo. E se sentindo bem como ele não se sentia já há algum tempo. Seja porque ele convive com aquela lesão que é meio crônica e aparentemente isso foi solucionado, seja porque ele passou um tempão saindo e voltando. E aí quando volta, demora para estar se sentindo no auge. E a arrancada que ele dá para fazer a assistência do primeiro gol é própria de um jogador que está num grande momento físico, com a idade que ele tem. Então o trabalho feito pelo e com o Arrascaeta, a gente precisa elogiar, porque isso coloca um jogador totalmente decisivo no melhor da sua forma. A gente tem números, e eu vou colocar sobre a temporada do Arrascaeta, a gente vai colocar na tela, e eu vou jogar também para o Zupac, porque esse lance de hoje é bem marcante, Zupac. Vamos lá, dá aula em campo. Arrascaeta na temporada pelo Flamengo, sem estadual e Supercopa. 39 jogos, é o quarto no ranking do time, é um número expressivo, 17 gols, é o artilheiro, assistências 12, é o garçom. Então 29 participações em gol, finalizações por jogo 2,1, chances criadas por jogo 1,6, deu uma assistência diante do Botafogo. Impressionante. É muito impressionante, porque assim, a gente tá falando de um cara que é fino, é muito refinado e tudo é minimalista nele. Ele recebe e finaliza, ele dá um passe. Então ele tem lampejos, ele tem consistência genial em coisas simples. A jogada, eu não me lembro de uma jogada do Arrascaeta no futebol brasileiro. Claro, certamente tem, mas não tem assim a baciada, senão a gente lembra de uma arrancada em que ele vai fisicamente, ele uniu ao ponto final da jogada, a genialidade que ele costuma ter num passe simples, mas com uma arrancada ali de quem tá bruto, porque os caras que trombaram nele não eram pequenos. Isso aí é o equivalente do futebol à jogada no basquete que o cara que é ala pivô, grande, forte, da cabeça do garrafão, corta 2 marcadores e dá um passe pro lado para um jogador embaixo da cesta. E esse cara dá uma cravada maravilhosa. Foi isso que ele fez. E um jogador que não está bem, até, desculpa... Não, imagina lá, a gente tá vendo... Um jogador que não está bem, ele nem tenta fazer isso. É isso. Porque ele sabe que ele vai perder a bola. Exato, ele foge desse enfrentamento. A condição física do Arrascaeta hoje permite que ele pratique o seu futebol técnico de maneira mais apurada, né? E o gol, para mim meu gol predileto do Arrasca na temporada, que é o gol contra o Vitória,
Não teve a arrancada que teve nesse gol, mas teve duelos. É um gol que ele duela 2 vezes, então é mais um gol em que ele usa muito o atributo físico para poder desfrutar no fim da conversa do atributo técnico que ele tem, como ninguém tem no futebol brasileiro. São 39 jogos para 29 participações em gols. E esse é o número de centroavante. Poderia ser o número do Pedro, poderia ser o número do Vitor Roque, poderia ser o número do Yuri Alberto. Não, é o número do 10 do Flamengo. Vitor Roque fez 11, o 11º gol hoje, né? Hoje foi. 12º, né? Ele fez 2, né? Então foi pra... E ajuda a explicar a temporada iluminada do Arrascaeta. E para o Flamengo, nesse jogo específico, a ótima notícia é de não ter tido nenhum jogador convocado para a data FIFA. Então pôde desfrutar dos seus jogadores numa condição física melhor. É a primeira vez em sei lá quanto tempo que o Flamengo não tem ninguém convocado. Isso fez diferença, claro, pro trabalho que o Felipe realizou nesses 10 dias. E tinha essa expectativa também, né, André? Porque o Felipe Luiz tinha os seus jogadores à disposição, então estava todo mundo ali treinando e todo mundo estava querendo. Agora o Felipe precisa mostrar o Flamengo jogando muito melhor, os jogadores precisam estar descansados. Eu não quero ninguém cansado no segundo tempo. A gente ouviu os jogadores falando isso, os comentaristas falando sobre isso, e foi isso que o Felipe entregou na partida de hoje. Sim. Mas pensando no Arrascaeta, é o melhor momento dele no Flamengo, assim, até de 2019 para cá? Eu acho que sim. Por esses fatores que a gente mencionou. Acho que fisicamente a gente não o viu tão bem na carreira inteira dele do Flamengo, né? A questão técnica, a capacidade de desequilibrar, os gols, os passes, a diferença que ele faz quando ele está e o time sente quando ele não está, tudo isso a gente já viu e são convicções que a gente tem a respeito dele e do Flamengo com ele. Mas eu acho que ele até agora não tinha sido tão presente, tão decisivo e um jogador tão transformador num número de partidas bastante interessante na campanha do Flamengo até essa altura. Zupac, é óbvio que a gente já vai falar do Palmeiras e o fato dos dois times jogarem em intervalos curtos, né, a diferença de 30 minutos do pontapé inicial de cada partida, relaciona as duas partidas e dá um protagonismo aos dois times que estão numa briga intensa pelo título. Mas a gente tem que falar do Botafogo, sim, porque 3-0 em casa, é o Flamengo, mas, assim, tem gente enfrentando o Flamengo e empatando, tem gente arrancando vitória, não tô dizendo que vai ser todo mundo, e ele foi dominado. E não vem bem o Botafogo. Eu queria que você falasse do momento, e óbvio que essa pergunta respinga também no treinador Ancelotti. O Botafogo é um time irregular. Eu não diria que o momento como um todo ele é ruim, porque o Botafogo continua muito bem colocado no Campeonato Brasileiro. Né? O Botafogo tá brigando com o Mirassol, com o Bahia, pela 4ª colocação do campeonato, variando aí de 4º para 6º lugar no Campeonato Brasileiro, e isso é fruto de alguns bons jogos que o time fez recentemente, com o crescimento do encaixe do time nas mãos do David Ancelotti, mas o time oscila muito, né? E hoje o time teve dificuldade para executar a proposta que ele veio disposto a fazer, que era para ser um time de mais transição, mesmo dentro da sua casa, e até nos momentos em que ele conseguiu encaixar essas transições, especialmente no momento de 0-0, faltou poder de fogo, faltou qualidade para definir as jogadas. Eu acho que esse para mim é o grande diferencial do time do Botafogo do ano passado para cá. A qualidade ofensiva caiu bastante, o perfil dos jogadores contratados para o ataque, com exceção do Arthur Cabral, que é um centroavante definidor, né, embora não esteja vivendo um grande momento no Botafogo, o Botafogo tem poucos protagonistas, né, e aí isso acaba impactando até em quem exerceu esse papel no ano passado, mesmo sem ser um protagonista, que é o Savarino. Ele teve que assumir um papel que não é dele. O Arthur não é um grande protagonista, o Santi Rodrigues não se porta como um protagonista, o Montoro, que foi contratado, que é um talento raro, mas ele ainda é muito novo, o Cris Ramos não vai ser protagonista, o Mastriani não vai ser protagonista, o Jefinho também não vai. Então, assim, o Botafogo sente falta de poder de fogo, e hoje, nos seus bons momentos na partida, não conseguiu transformar isso. Teve uma chance mais clara com o Arthur Cabral, que o Rossi pegou, mas não conseguiu. E aí, depois que fez o gol, que sofreu o gol, ficou numa situação desconfortável. Então, é um Botafogo muito irregular nas mãos do Ancelotinho, né, do Antifilhote, como a galera brinca. Dada a realidade, dada a confusão que foi o ano do Botafogo, fora de campo, dentro de campo e especialmente fora de campo, se o Botafogo terminar a temporada com uma vaga direta na Libertadores, tá ótimo pro projeto esportivo e tá ótimo para aquilo que o Botafogo plantou na temporada. Mas o jogo de hoje não foi bom, não. Ô André, o David Ancelotti, ele, mesmo sem esses protagonistas, ele poderia entregar mais com esse Botafogo?
Eu tenho dúvida. Eu acho que apontar o dedo para o técnico a essa altura da temporada do Botafogo, especialmente depois que a pessoa que toma decisões e que é, em última análise, responsável por tudo que aconteceu, com as trocas de comandos e com todas as idas e vindas que foram muito claras na temporada do Botafogo até agora, é difícil apontar para o treinador que chegou, num primeiro momento parecia muito rapidamente adaptado aqui aos problemas e às características muito específicas do futebol brasileiro e continua trabalhando com aquilo que tem, tentando administrar problemas que fazem parte do trabalho diário de todos os treinadores aqui no Brasil, na Série A, na Série B, é praticamente a mesma coisa, e o time caiu, o time passou a ser uma equipe que não consegue colocar em campo aquilo que a gente entendia que era o Botafogo, pensando na sua principal força e a característica coletiva. Então eu não acho que o Ancelotti, nesse momento, precisa dar muitas explicações a respeito da queda de desempenho do Botafogo. Essas explicações já foram dadas pelo John Textor, se considerando responsável por tudo que aconteceu. E, de fato, já antes do final da temporada, já classificando como um fracasso, né? Ele não esperou nem a temporada terminar para entender como foi o 2025 do Botafogo.